Olá, Metrópole! Olá, empreendedores! Olá, futuros empreendedores! Estamos iniciando hoje mais um programa do Momento Empreendedor. E hoje com um jovem empreendedor, Gustavo Nobre, que é da Boca d'Água, Delicatessen. Um jovem empreendedor que vem realizando suas atividades aqui em Nova Parnamirim e tem perspectivas extremamente interessantes em relação ao futuro. Antes de começarmos o nosso bate-papo com o Gustavo, vamos lá. Frase do dia: um otimista vê uma oportunidade em cada calamidade. Um pessimista vê uma calamidade em cada oportunidade. Wilson Chuchu. Então, essa visão de aproveitar as oportunidades e muitas vezes, em função de uma calamidade, encontrar nela uma grande oportunidade. Essa é a grande ideia daqueles que empreendem, daqueles que estão sempre buscando oportunidades. E as oportunidades geralmente surgem em função de alguns problemas, de algumas dificuldades, até mesmo de algumas calamidades. Vamos lá, Gustavo, vamos falar um pouquinho da Delicatessen, mas antes de chegar lá, nós queremos, Gustavo, que você conte um pouquinho da sua história, né? Qual foram as suas origens, tem uma origem santanense, como é que foi isso? Né? Como é que isso começou? A minha família é toda do interior, né? De Santana do Matos, tanto por parte de pai como por parte de mãe. Então, apesar de eu ter nascido aqui, mas a minha infância foi toda no interior. Toda em Santana do Matos. Então a sua origem está ligada também à terra, né? Está ligada, né, à produção rural. E aqueles valores típicos do interior. E aos valores típicos do interior. Da importância do trabalho. Da importância do trabalho, da valorização, né, de cada trabalho, de cada produção. Sempre com a família dando um acompanhamento, dando a formação, valorização da família. É uma coisa muito comum do interior, né? Os empreendimentos familiares, né? Exatamente, e os valores, né, da família que vão passando, né, de pai para filho e assim sucessivamente. Exato. E aí, como é que foi essa sua passagem, né, lá do interior? Você ficou, salvo engano, até os 11 anos de idade? Isso, fiquei em Santana até os 11 anos, né? Na época, Santana do Matos, para quem não conhece, é uma cidade relativamente pequena e meus pais preocupados com a questão da educação da gente. Eu tenho mais 2 irmãos, então a gente... Os irmãos são mais velhos ou mais novos? Eu tenho um irmão mais velho e uma irmã mais nova. Então você é o do meio. Você é o do meio. Isso. E eles preocupados com a questão do nosso estudo, resolveram que era melhor se mudar para Natal, para a gente ter acesso a escolas melhores, mais estruturadas. Então com 11 anos eu vim para cá, nós viemos. Meu pai não veio porque ele trabalhava no banco, então ele não escolhia onde era lotado, né? Minha mãe trouxe... Quer dizer que seu pai também era bancário. Isso. Né? Além de empreendedor na área rural, tinha também atividade bancária. Exato. Minha mãe veio com a gente e meu pai ficava fazendo a rota Santana-Natal, Natal-Santana, e os outros interiores por onde ele trabalhou. Ainda voltei para Santana, para finalmente vir para cá aos 13 anos, que foi quando eu passei. Você veio em definitivo? Em definitivo. Na época eu havia passado para o Cefet, né? Hoje chama IFRN. Na época escola técnica, né? Que dá aquela formação. Cefet, né? E assim como meus irmãos também, lá em casa os 3 estudamos no Cefet. E o Cefet tem uma base muito boa, né? E realmente prepara... Eu falo sempre muito bem de lá, porque além de ser um colégio que dá uma ótima formação em termos de ensino, ele dá uma formação humanista muito grande. Você está lá em contato com pessoas de todos os estilos, tem desde as classes mais altas até... Existe uma pluralidade, até os mais pobres. Por ser uma escola pública, tem essa característica de ser bem miscigenada. Então, lá você aprende a conviver e a respeitar as diferenças. Então, para mim, eu considero que o Cefet foi algo que realmente marcou a minha vida, tanto que até hoje conservo os amigos que fiz lá, encontro com o pessoal direto, saio com eles, e isso já faz quase 10 anos. E essa formação no Cefet foi em que área lá? Não, a minha turma do Cefet foi o último ano em que o ensino não era vinculado a um técnico. Certo, não era vinculado. Você fazia os 3 anos do ensino médio e no final, se você optasse, você fazia mais 1 ano e meio de um curso técnico. Eu não cheguei a fazer técnico porque realmente não me identificava com nenhum dos cursos que tinha lá. Também tinha passado no vestibular e aí resolvi que era melhor ir logo para a universidade. Mas antes de você chegar à universidade, ainda lá
né, no Cefet, você começou também já a desenvolver uma ação empreendedora, que foi exatamente, né, com relação à história da escola de línguas. Como é que foi isso? Isso, assim, eu sempre tive muito interesse por idioma, então eu vi lá uma oportunidade grande de aprender e aperfeiçoar o meu inglês. Existia um centro de línguas estrangeiras que estava desativado, mas que era um espaço muito interessante, com biblioteca, com acervo de filmes, e eu me voluntariei para tomar conta desse espaço, e aí eu fiquei trabalhando lá voluntariamente, e a gente começou a ter aulas de conversação nesse espaço com intercambistas, alunos intercambistas que estudavam no Cefet e que uma vez por semana eles iam lá e ficavam dando aula de conversação com os outros alunos. Então já foi uma oportunidade que eu tive de treinar o idioma, de ter contato com outras culturas, sem precisar pagar um curso, sem precisar investir... Fazer investimentos maiores. Financeiramente, até porque na época era relativamente complicado para a gente, para a minha família, então já foi aí uma daí você entrou na universidade, e aí como foi essa passagem? Você começou com em dúvida, queria fazer administração, direito, como é que foi isso? Pois é, exato. Eu já tinha uma vontade de fazer administração, mas existia muito, que ainda existe hoje, infelizmente, a crença de que a administração aqui no Rio Grande do Norte, em Natal, é um curso que não adianta para quem não tem empresa na família, né? Se falava muito nisso, não tem oportunidade, o mercado é muito limitado. Então, eu fiz vestibular para administração, cheguei a ser aprovado, mas na mesma época ganhei uma bolsa através do ProUni para fazer direito na FARN. E aí eu terminei optando por fazer direito, por ver mais perspectiva em termos de trabalho. A perspectiva na época do direito ainda era aquela de concurso, aquela de se tornar juiz, ter um bom salário, coisa dos concursos públicos, dos concursos públicos. E aí terminei optando por fazer direito, já que não podia fazer os dois, né? A bolsa do ProUni, ela exclui qualquer vínculo com instituição federal pública de ensino. Mas passei 3 anos no curso e nunca consegui me identificar realmente com aquilo. Não conseguia me ver trabalhando com o direito. Apesar de toda a influência para que se fizesse isso, né? Mas na hora da decisão mesmo, Gustavo estava caminhando por aí. Foi meio complicado na época, quando eu finalmente tomei a decisão de que ia largar direito, porque a minha mãe tinha muita vontade que eu concluísse o curso, essa questão da estabilidade da carreira pública, carreira de servidor público, mas depois de 3 anos no curso eu vi que realmente não conseguia enxergar a minha vida profissional dentro da área, seja como juiz, como promotor, como advogado. Mas, Gustavo, isso é comum, né? Existem muitos jovens, né, que a princípio são influenciados pelo momento, pela profissão do momento, vamos dizer assim, né? A profissão que a princípio apresenta uma perspectiva de maior remuneração. E muitos jovens acabam, né, entrando nessa onda. E depois descobrem que esse não é o caminho que você escolheu para a sua própria vida. Isso é um negócio até muito perigoso, né? Porque se você escolhe sua profissão pensando só no retorno financeiro, você corre um risco muito grande de se tornar um profissional medíocre, porque você não vai fazer o que faz com gosto, né? Então, eu acredito que o ideal é que cada um tente seguir a sua vocação, aquilo que gosta de fazer, porque quando você trabalha fazendo aquilo que você gosta, consequentemente você vai fazer bem feito e o retorno, o sucesso profissional vem disso daí. Então, Gustavo, foi a partir daí que você começou a sonhar em ter o seu próprio negócio. Isso. Na época, quando eu já, ao longo do curso de Direito, minha mãe assumiu a frente do posto de combustível, que era da família e terminou chegando a ela e aos irmãos dela por herança, e eu comecei a trabalhar com ela na administração desse posto, né? E aí começa, né, a história, né, da Delicatessen. Vou pedir a você um pouquinho de paciência, pedir aos nossos telespectadores que não saiam daí. Logo em seguida, vamos para o segundo momento do nosso programa, onde estamos aqui hoje com Gustavo Nobre, um novo empreendedor, um jovem empreendedor, que está aqui contando a sua história, como efetivamente começou a sua vida até o seu momento de sucesso com sua Delicatessen. Voltamos já.